Olá, galera! Chegamos ao episódio 23 da nossa segunda temporada. Hoje eu vou continuar no mesmo verso que lemos ontem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu indicaria, eu nunca fiz isso aqui nos Pensamentos do Isolamento, mas é muito legal, da editora Ultimato, eu não ganho nada com isso, tá? Tô aqui no isolamento. Esse aqui é do nosso querido amigo Maurício Cunha, O Reino Entre Nós. O Reino Entre Nós. Maurício Cunha é do CAD, você precisa conhecer o projeto do CAD, maravilhoso, fantástico, que é feito, uma missão muito abrangente e tem algumas coisas muito interessantes sobre o reino de Deus e a nossa ação na sociedade. Bastante interessante. O outro que eu indico a você é um clássico de George Eldon Ladd, O Evangelho do Reino. Nem sei se ainda é essa capa, era da editora Shed, esse que eu tenho. É isso mesmo, editora Shed. George Eldon Ladd, teólogo do Novo Testamento, tem comentário e teologia do Novo Testamento, muito legal. Ou seja, duas indicações aí para você. Esse aqui do Evangelho do Reino são estudos. Não é um livro que tem vários estudos sobre o reino de Deus. O Maurício Cunha, ele cita uma frase de Stanley Jones que eu achei muito interessante, que era um missionário, que o reino de Deus é um movimento onde Deus atende todos os homens em todas as suas necessidades. E afirmando que somente a Igreja de Cristo, não estou dizendo a Igreja a instituição, não estou falando nem o prédio, nem as organizações religiosas. O grupo de pessoas que tem o reino dentro de si, essa é a Igreja. Essa comunidade de discípulos espalhados pela terra, essa é a Igreja. É essa galera que consegue olhar com os olhos de Cristo, com as lentes do Evangelho, e entender que o que falta é o reino, que traz tudo que o príncipe da paz e o pai da eternidade e o Deus forte e o maravilhoso conselheiro pode fazer. Como Cristo, que tanto para aquele que estava oprimido e era pobre, abandonado, o Bartimeu que estava com aquele pano enrolado no chão, ou um cego, que era o cego, né, lá em Jericó, ou na casa de Zaqueu, que era um publicano, chamando um publicano como Mateus, ou dizendo para Pilatos, ou falando com uma samaritana, uma estrangeira, ou com quem quer que seja, ele tinha uma perspectiva de nova vida. Nova cabeça, nova mentalidade. E no final do Sermão do Monte, você se lembra, o povo estava atônito e perplexo porque ele falava com autoridade que os escribas e fariseus não tinham. Os escribas e fariseus não traziam essa... A preocupação deles parece que não era o ser humano em si. Eles tinham interesses religiosos, Roma tinha os seus interesses imperiais, políticos, mas Jesus tinha interesse no ser humano, porque a partir do ser humano e suas interações é que o reino é visto. Portanto, o reino de Deus, apesar de sermos instrumentos dele, apesar de sermos instrumentos para que ele seja visto, ele não é operado segundo a nossa carne e a nossa vontade. É necessário que uma morte aconteça conosco. Que a gente morra um pouco, ou tudo, melhor, para que haja um nascimento novo. Aliás, somos nascidos de novo. A partir dele e com o seu evangelho nos governando. Porque enquanto eu tenho conflitos da minha carne que quer me governar, do meu dinheiro, do poder que está ao meu redor, os meus interesses escusos e o reino que quer crescer dentro de mim, Gálatas 5,17, espírito contra a carne contra o espírito, e eu estou numa posição onde eu
preciso sinalizar o reino, a guerra que eu tenho dentro, ela começa também a ser vista fora. Nas minhas ações, reações, na educação que eu dou para os meus filhos, na amizade que eu ofereço ao meu companheiro, na irmandade àquele que está ao meu lado na igreja, ou naquilo que eu faço quando governo uma cidade, um estado ou uma nação. Se o reino de Deus é o lugar onde Deus governa, se o governo de Deus está em primeiro lugar, ou fundamentalmente, não só primariamente, dentro do ser humano, e o ser humano é esse agente de Deus, então essa guerra tem que ser vencida. E ela só é vencida através do Evangelho. Porque se você se lembra do Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e cria o homem, e dá os mandatos ao homem, nós já falamos sobre isso aqui, a maneira como o homem se relacionaria com a sua esposa e seus filhos e com os animais e com tudo que foi criado seria uma imagem da mesma atitude de cuidado que Deus teria com ele, consigo próprio. Há uma ideia que a gente fala às vezes que na antiguidade, quando Babilônia, Roma, a Grécia, quando um império conquistava uma nação, e Israel passou muito por isso, uma coisa interessante eram as estátuas, e haviam as estátuas de César, por exemplo. Aliás, havia o culto ao imperador. A razão da igreja ser perseguida no início de Atos dos Apóstolos é porque havia o culto ao imperador e todo mundo tinha que se curvar diante de César. E os cristãos eram um tipo de judeus que não faziam isso, e aí Roma começa a ver que os cristãos são diferentes dos judeus. E a partir do ano 70, aí é deflagrada uma perseguição gigantesca. Enfim, mas isso é assunto para pano para outra manga de outro avental. Mas enfim, esse reino cresce dentro de nós. E esse mandato de Deus de que nossas ações nessa terra são um reflexo do cuidado dele conosco, e aqueles que nos cercam começam a enxergá-lo e o seu reinado através de nós, é porque o ser humano é como se fosse o tótem, a estátua de Deus. Olha, eu criei tudo aqui, animais, plantas, mares, tudo. Agora eu vou colocar aqui um representante meu. Quando vocês olharem para ele, vocês vão olhar para mim. E aí nos deparamos com Romanos capítulo 8, de que toda a criação geme e o ser humano também geme. Porque outros seres humanos, iguais a todos, porque todos somos pecadores, todos nós tratamos uns aos outros e a tudo que foi criado segundo a nossa própria corrupção. Falamos nos episódios passados, em algum deles, que nós idolatramos pessoas, formamos ídolos e mitos, tanto religiosos como na amizade, como na igreja, na espiritualidade, na política, na sociedade, em tudo, na arte, entre os artistas, enfim. E sempre estamos reféns de reinos que não são divinos. São humanos que trazem um emblema religioso, mas os interesses são pessoais. Mas no próximo episódio a gente prossegue. E ademã.